Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Qualidade Kátia Mercuri. Aproveite para se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série As 7 Ferramentas da Qualidade. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe. Essa ferramenta tão valiosa e tão importante. Quer saber mais sobre ela? Então vem comigo! O diagrama de Ishikawa foi criado pelo guru Kaori Ishikawa em 1943 para representar aí num processo a relação entre os possíveis efeitos e as possíveis causas de um problema, de uma não conformidade. Essa ferramenta é muito importante para você conseguir organizar o raciocínio dentro de uma análise das causas de um problema. Geralmente, para isso, a gente faz um brainstorm com toda a equipe, né? O que é brainstorm? É quando todo mundo da equipe pode aí, expressar suas opiniões, os seus palpites, né, de forma livre, sem nenhum tipo de julgamento. Depois, para isso, a gente organiza essas opiniões nos 6 M's do Ishikawa. Vamos lembrar os 6 M's? Método, máquina, material, meio, mão de obra e medição. As possíveis causas levantadas dentro do diagrama de Ishikawa são possíveis causas. Então, depois desse levantamento aí no brainstorm junto com a sua equipe, de organizar as possíveis causas nos 6 M's, é muito importante que você valide essas causas. Teste através de métodos essas hipóteses para realmente você chegar na causa raiz do seu problema. Nos próximos vídeos você vai conhecer algumas outras ferramentas que podem te ajudar a realmente validar as causas, as possíveis causas levantadas aqui no Ishikawa. Então vamos falar agora um pouquinho aqui dos 6 M's. Então o primeiro M é o método. O que a gente coloca no M método? As possíveis causas relacionadas a um método de trabalho, por exemplo. Se você tem aí uma instrução de trabalho na sua empresa, no seu processo, né? Será que essa instrução de trabalho está certa? Então pode ser uma possível causa, né? Ter algum erro aí na instrução de trabalho. Ou não tem uma instrução de trabalho, não tem um método claro, definido para executar aquela atividade do processo. Também pode ser aí uma causa de um problema, de uma não conformidade. O segundo M, o material, né, reúne aí as possíveis causas relacionadas ao material ou à sua matéria-prima. Por exemplo, uma matéria-prima de qualidade ruim, falta de um material, excesso de material, podem aí ser possíveis causas do seu problema. O terceiro M, mão de obra, são causas relacionadas a atitudes do colaborador. Por exemplo, uma imprudência na execução de uma atividade, se existe um método definido, mas o colaborador não seguiu o método adequado, definido para realizar aquela atividade, pulou uma etapa definida no processo, enfim. Então, são todas as possíveis causas relacionadas à mão de obra. O quarto M, máquina, todas as possíveis causas envolvendo máquina, equipamento. Então, por exemplo, se a máquina não está com o parâmetro adequado, não está bem ajustado, o equipamento não é o adequado para realizar aquela atividade, aquela operação, se faltou aí uma manutenção preventiva que deixasse o equipamento em bom estado de uso para fazer aquela atividade, podem ser possíveis causas relacionadas à máquina. O quinto M, medida, são causas envolvendo medição. Por exemplo, um equipamento de medição que não está calibrado, um sistema de medição que não é adequado para aquele tipo de característica, ou né, se foi realizada aí uma medição incorreta que acabou aprovando ou reprovando de forma inadequada um produto. Então, são possíveis causas relacionadas à medição. E por fim, o último M, que é o meio, todas as possíveis causas relacionadas ao meio ambiente. Por exemplo, se você tem o clima, a temperatura, que pode influenciar de alguma forma no seu produto, no seu processo, isso entra aqui como causa no meio. Se tem poeira, intempéries, originados aí no seu processo, que pode acabar impactando a qualidade do produto, enfim, também entra aqui nesse M. Então, para ficar mais fácil, para você conseguir enxergar melhor aí como, Kátia, que eu vou colocar as causas nos M's, nós vamos dar aqui um exemplo
prático para você, algo bem do nosso dia a dia. Aproveita, se você não viu o nosso vídeo sobre a primeira ferramenta fluxograma, volta lá para ver um pouquinho do que a gente falou, que nós vamos usar o mesmo exemplo aqui para o diagrama de Ishikawa. Então, no primeiro vídeo, se você assistiu, onde nós falamos lá do fluxograma, nós desenhamos o fluxograma de um processo de fazer um bolo de chocolate. Então, vamos supor que nós seguimos lá todas as etapas do nosso fluxograma, fizemos o bolo de chocolate, mas ele não cresceu. Então, nós temos aí um problema, um efeito, que nós vamos colocar lá na caixinha do Ishikawa. Então, como o diagrama de Ishikawa também é conhecido como uma espinha de peixe, nós vamos desenhar aqui, né, o diagrama. Ele tem um formato de uma espinha de peixe. E aí, em cada uma das espinhas, nós vamos colocar um dos 6 M's para poder elencar as possíveis causas de cada um deles. Se por acaso você não encontra uma possível causa para determinado M, não tem problema, né? Não necessariamente para todos os casos, para todos os efeitos, nós vamos ter aí possíveis causas para cada um dos 6 M's. Mas é muito importante que você faça uma análise crítica, lembre aí, consulta o seu fluxograma para ver se você está considerando todas as etapas do processo. Então vamos lá, vamos começar. Então nós temos o nosso problema que o bolo não cresceu. Então vamos começar analisando o método. Quais podem ser aí as possíveis causas para o método? A receita do bolo estava errada, estava incorreta, com informações incorretas. Uma receita de bolo que também estava incompleta, faltando informações aí de medidas, de tempo necessário ou de ingredientes. Podem ser aí problemas relacionados ao método. O segundo M, máquina. O que pode ser aí possíveis causas para o nosso bolo não ter crescido? Por exemplo, a gente pode ter usado um forno não adequado para assar o bolo, ou a batedeira que nós usamos ali para misturar os ingredientes, ela estava com algum problema, não conseguiu misturar de forma adequada, pode ser uma causa também para o nosso problema. Material. Aqui no material a gente pode pensar ali na nossa matéria-prima. No nosso exemplo aqui, os ingredientes do bolo. Então, se nós usamos ingredientes de má qualidade, pode ser uma causa para o bolo não ter crescido? Então, nós vamos colocar aqui. A falta de algum ingrediente, né? Faltou lá, por exemplo, o fermento, não colocamos na nossa receita, então entra aqui também como material. Pois vamos colocar aqui as possíveis causas relacionadas à mão de obra. Vamos dizer que a receita estava certa, mas o colaborador, o cozinheiro, aí o confeiteiro não seguiu a receita, né? O método que estava estabelecido. Então, uma possível causa. Outra possível causa, a receita estabelecia ali alguns tempos de espera, tempo para assar o forno, a temperatura adequada, o colaborador também não seguiu aí essa orientação de tempo de espera, de temperatura, então também pode ser uma possível causa. Meio. Vamos dizer aí que o clima no dia de hoje interfere aí na qualidade final do bolo. Então, se o dia está muito quente ou se o dia está muito frio, isso pode ser um problema? Enfim, se pode ser uma possível causa, a gente coloca aí como meio. Enfim, para a medição, vamos dizer que a gente precisaria ter um termômetro, né, para medir a temperatura do forno, que o forno estivesse na temperatura adequada para assar o bolo. Então, vamos dizer que a gente não tinha esse termômetro, é uma possível causa. Ou que esse termômetro não estava calibrado para apresentar, para nos mostrar a medida correta, também pode ser uma possível causa para o M, medição. Agora que você já fez o brainstorming com a sua equipe, já elencou aqui na espinha de peixe todas as possíveis causas, organizando pelos 6 M's, então agora chegou a hora de você começar a testar essas hipóteses para ver qual possível causa realmente faz aí sentido e pode ser a causa raiz do problema para ter gerado o efeito, que aqui no caso do nosso exemplo é que o bolo não cresceu. Então aqui foi um exemplo também bem simples do nosso dia a dia, que é claro que você pode transferir aí para o seu mundo corporativo, para o seu processo, para analisar as causas de uma não conformidade. Essa ferramenta é muito poderosa, é muito rica, usada até hoje já há quase 100 anos, né, nas empresas, para achar e ajudar na análise e solução de problemas, achando a causa raiz dos problemas e direcionando as ações corretivas corretas. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso vídeo sobre o diagrama de Ishikawa, mais um vídeo da nossa série, as 7 ferramentas da qualidade. Quer conhecer as outras ferramentas? Então não deixe de nos acompanhar. Continue nos assistindo aqui no nosso canal Qualidade Kátia Mercuri.
Aproveite, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e os seus comentários aqui embaixo. E nos sigam também nas redes sociais, no LinkedIn, Kátia Mercuri, no Instagram, Qualidade_Kátia Mercuri. Obrigada e até o próximo vídeo.